paz do Senhor Jesus. Que prazer poder meditar na palavra de Deus com você. Hoje o nosso tema é a parábola do bom samaritano. Convido você que ainda não é inscrito no canal da igreja, que se inscreva, que ative o sininho. Peço a você também que compartilhe, que use esses áudios como uma forma de evangelizar, de edificar a fé dos seus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, 25. Hoje Deus quer te ensinar, irmãos, que você e eu, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Não adianta apenas sermos conhecedores, temos que ser praticantes, porque aquilo que Jesus ensinou é fácil de entender, difícil de praticar. O que Deus quer de você é fácil de você entender, mas difícil de você praticar. Vamos ler então Lucas 10, 25, diz assim: certa ocasião, um perito da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Irmãos, para que você entenda essa parábola, nós precisamos entender qual era a relação entre judeus e samaritanos, por que judeus não gostavam de samaritanos. Bom, os irmãos conhecem a história de Israel, que Deus os deu para eles a terra de Canaã, e eles entraram lá, eles permaneceram durante o reinado de Davi e o reinado de Salomão como uma única nação, e depois houve a divisão dos reinos após o reinado de Salomão. E uma parte do reino ficou com Roboão, servo de Jeroboão, ficou com Jeroboão, servo de Salomão. E o filho de Salomão, Roboão, ficou com o reino de Judá. Né? Então, quando houve essa divisão, Jeroboão ele não queria que o povo fosse para Jerusalém, que era costume do judeu e cultuar a Deus em Jerusalém. E ele não queria, e ele criou um culto idólatra em Samaria, né? No reino do norte, no reino de Israel. Bom, Deus já não aprovou aquele culto. Tanto é que quando você vê Jesus encontrando com a mulher samaritana, ela questiona o lugar que se deve adorar a Deus, se é Jerusalém, se é Samaria. E, na verdade, o templo que Deus aprovou foi realmente em Jerusalém, né? Mas o Senhor Jesus mostrou para ela que o mais importante na nova aliança não era o lugar, mas era como você vai adorar a Deus. Depois, irmãos, o tempo se passou, o reino de Israel ele foi tomado pelos assírios, e os assírios levou um pouco cativo, trouxe gente de outro país, né, da Síria, para morar lá, então criou-se em Samaria uma religião misturada, uma religião idólatra. Então o judeu
que servia ao Deus verdadeiro, ele via o samaritano como um herege, alguém que não conhecia a lei de Deus, alguém que se desviou da verdade. E de certo ponto tinha uma certa razão. Então, quando Jesus pega esse personagem, Jesus quis trazer um impacto para esse homem. Qual o problema desse homem? Irmãos, esse homem ele não queria obedecer à lei de Deus. Não adianta nós conhecermos a lei de Deus. Ele não fez essa pergunta porque ele queria obedecer a Deus. Ele fez essa pergunta para se justificar, como a Bíblia diz. Falou, quem é meu próximo? Às vezes nós queremos entender a Bíblia de um jeito mais fácil para a gente, né? Seria fácil se nós entendemos que o nosso próximo é nosso pai, nossa mãe, nossos amigos. Aí eu tenho que exercer o bem só com esses. É mais fácil, mas o que Jesus ensinou é que você tem que amar todos. Qualquer pessoa pode ser o seu próximo, até o seu inimigo. Seu próximo é aquele que está precisando da sua ajuda, não importa se é seu irmão ou sua irmã, ou se é um desconhecido, ou se é uma pessoa que você tem antipatia, não, ou tem simpatia. Seu próximo é qualquer um que precise da sua ajuda. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus não é seletivo, Deus ama toda a humanidade e nós devemos fazer como Deus, amar a todos. Então, ele estava querendo se justificar. Irmãos, uma vez eu passei uma pesquisa para os alunos, para os meus alunos, fiquei esperando para receber a pesquisa. No dia de entregar a pesquisa, um aluno veio para mim e falou, professor, eu não fiz porque eu não entendi. O que o senhor quer que faça mesmo? É isso, é aquilo? Essa pergunta dele de não entendimento, na verdade, é uma justificativa para não ter feito, né? Eu falei para ele, olha, você está querendo explicação na hora errada, porque quando eu expliquei, você deveria ter me questionado se você não entendeu, antes de entregar, né? Então, ele, na verdade, estava querendo se justificar, porque certamente ele não se interessou por entender, por fazer. Uma vez eu ouvi um pastor contando uma história para exemplificar a nossa desobediência a Deus às vezes, né? Nós que somos crentes e conhecemos a palavra de Deus. Você que é evangélico, vai na escola dominical, lê a Bíblia toda hora, mas só isso não adianta, tem que praticar, viu, irmãos? Eu, desde criança, eu ia para a igreja, para a escola dominical, minha mãe tirava eu do jogo de futebol na rua, vamos para a igreja, menina. Punha a roupa em mim e ia lá, né, na escolinha dominical, ia na igreja. Um pai chegou para um filho e falou, filho, arruma o seu quarto, quando o pai chegar do serviço, quero ver o quarto arrumado. E o pai foi trabalhar, quando voltou, olhou o quarto desarrumado, falou, filho, o pai não mandou você arrumar seu quarto? Ele falou, pai, eu passei a tarde pesquisando a melhor maneira de arrumar o quarto, olha aqui, a melhor forma é assim, assim. Eu falei, meu filho, eu não mandei você pesquisar, eu mandei você arrumar o quarto. Irmãos, Deus mandou amar o próximo, não tem muita coisa para se compreender nisso, é só praticar, é só fazer, né? Na verdade, Jesus poderia ter falado para esse homem simplesmente assim, meu querido, você sabe o que é amar o próximo, você sabe que você tem que amar todos, você tem que ser generoso com todos, é fácil, tá? Para de ficar discutindo e vai fazer o que você tem que fazer, né? Mas seria um pouco severo, grosso Jesus falar dessa forma. E aí Jesus contou essa parábola. E os personagens foram bem escolhidos, porque um sacerdote é alguém que conhece a lei de Deus, é um judeu, e ele não ajudou aquele homem. Um samaritano era alguém que não conhecia tanto a lei de Deus, né? Alguém que vivia numa religião corrompida, mas ele praticou o amor. Já pensou, irmão, se Jesus contasse para nós a parábola do bom católico? Já pensou, irmãos? Que impacto grande que ia ter para nós? Então foi esse o impacto que aquele homem sentiu. E tanto é que quando Jesus perguntou quem foi o próximo, né? Quem que amou aquele homem? E aí ele nem disse que foi o samaritano, né? Ele não queria nem falar samaritano. Ele disse aquele que teve misericórdia dele. Então, meu querido irmão, a grande mensagem dessa parábola é: pratique a palavra de Deus. Ame o seu próximo. Não adianta só ficar discutindo a lei, conhecendo a lei, pode saber a Bíblia de cor, mas se não pratica, não agrada a Deus.
esse doutor da lei certamente era um profundo conhecedor da lei, mas não um praticante. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê graça, para que possamos verdadeiramente conhecer e praticar a lei de Deus. Oremos a Deus, coloque diante de Deus seus desejos, suas necessidades, seus problemas. Senhor, ouve, Pai, a oração do teu povo, fala ao nosso coração. Pai, que possamos ser praticantes da sua palavra, não somente ouvintes, conhecedores. Abençoa aquele irmão, Pai amado, que ora, Pai, porque está enfermo. Abençoa o irmão que está desempregado. Abençoa a mãe que ora pelos seus filhos que não estão na tua presença, Pai. Traga de volta. Usa-nos, Pai, para pregar para os nossos parentes, para os nossos amigos, para aqueles que estão, Pai, no nosso lar e, Pai, estão desviados ou não conhecem a Ti. Conceda-nos graça. Abençoa cada irmão, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um abraço, até semana que vem. Semana que vem vamos meditar na parábola da dracma perdida. Que Deus te abençoe.